Fala, fera! Ou fala, hein, feras! Tô chegando já, hein? Bem cedinho, nesse sabadão, ligado e conectado com Goiás do Fala Fera, canal criado pra você que é apaixonado pelo Verdão. Um abençoado sábado pra você e pra família. E nesse primeiro vídeo desse sábado, a passagem bíblica, Isaías 46:4, até a sua velhice, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os sustentarei. Eu o fiz. Eu os levarei, eu os sustento e eu os salvarei, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Isaías 46:4. Pessoal, e aí, olha só, conforme eu falei ontem, mudança aqui nos vídeos do Fala Fera, tá? A sessão de abraços no final de cada vídeo, ok? Então, de cara nos vídeos, eu entrando com a saudação, passagem bíblica, e aí trazendo as informações de cara, tentando dar um caráter mais dinâmico aos vídeos do Fala Fera, e aí a sessão de abraços no final de cada vídeo, tá certo? E aí também, na sessão de abraços, eu respondendo a perguntas de internautas. Galera, bora aqui, ó, delegação do Goiás já está lá em Belém do Pará, beleza? Nessa manhã, às 10 horas, tem treinamento final em Belém do Goiás, visando esse jogo de amanhã. À noite, 6h30, no Mangueirão, o compromisso contra o Paysandu. O Paysandu que tentou levar esse jogo para o estádio da Curuzu, né? Mas a CBF disse não. A CBF não autorizou a mudança do jogo do Goiás, do Mangueirão, para o estádio da Curuzu, que é o estádio do Paysandu, né? É um caldeirão do Paysandu, então isso acabou sendo bom para o Goiás, a CBF não ter feito essa alteração do jogo, que vai ser realmente amanhã no Mangueirão, à noite, 6h30, o Goiás encara o Papão da Curuzu. Uma outra situação, pessoal, com relação a esse jogo, é muito importante a vitória para o Goiás seguir, né, como líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro. O Lucas Lovati não viajou, o Lovati está contundido ainda na transição, né, não foi liberado para essa viagem para Belém do Pará, já para o jogo da sexta-feira na Serrinha. O Goiás recebendo a Ferroviária, com certeza, para esse jogo, o Lovati estará à disposição do técnico Wagner Mancini. E por falar em Mancini, eu vou trazer ele aqui no Fala Fera, ele vai explicar o porquê da escalação do Gonzalo Freitas do time nesse jogo de amanhã, na vaga do volante Marcão. Depois do Mancini, eu voltarei com outras do Goiás. O Gonzalo, ele está escalado já, ele é o cara que se assemelha mais ao Marcão, ele tem uma primeira bola aérea muito interessante, é um cara que faz com que a gente tenha ganho no jogo aéreo, e a entrada do Rodrigo nesse setor como primeiro homem deixaria o nosso time sem um 5 de fato. Gava, Juninho e Rodrigo são atletas, são, na minha visão, segundo homens de meio campo, o que tornaria ali o time sem uma referência à frente da nossa zaga com o Messias e com o Lucas Ribeiro. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera, canal criado para você que é apaixonado pelo Goiás. Aqui o papo é reto e direto de Esmeraldino para Esmeraldino. Então o Gonzalo Freitas é o volantão que mais se aproxima, né, com relação às características do Marcão. É aquele primeiro homem de fato do meio de campo, igual é o Marcão. E aí o Rodrigo Andrade é muito mais o volante que sai para o jogo, não camisa 8, como é o Juninho e o próprio Rafael Gava. Então, por esses fatores, o Gonzalo Freitas amanhã na escalação do Verdão, e dessa forma então, se nada de anormal acontecer no treinamento na manhã de hoje lá em Belém, o Goiás para o jogo de amanhã com o Tadeu, o Diego Caito, o Lucas Ribeiro, o Messias e o próprio, né, quem vai? O William Lepo, na lateral esquerda. Meio de campo com Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava. Ataque, Pedrinho, o Anselmo Ramon. E também a presença do Wellington Matheus. Esse é o esboço da escalação do Goiás para o compromisso contra o Papão da Curuzu. O Paysandu que tem, né? O centroavante Nicolas, o atacante Rossi, né? O meia Giovani, jogadores que já passaram aqui pelo Goiás. O Paysandu lá de Belém do Pará, que vem mal no campeonato. O Paysandu é o penúltimo colocado na Série B do Brasileiro, inclusive no último jogo, hein? Vencia, né, o América Mineiro 2-0 e permitiu o empate do América em 2-2 lá
em Belo Horizonte, no estádio Arena Independência, que é o estádio do América Mineiro. Galera, lembrando que 3 jogadores, né, com idade sub-20, que amanhã ficarão no banco de reservas, na segunda-feira deixarão Belém e irão se encontrar com a delegação do Goiás sub-20 lá em Criciúma. A delegação do sub-20 viaja na segunda-feira para Criciúma, e aí esses 3 que estão lá em Belém, que ficarão amanhã no banco, eles irão, na segunda-feira, deixar Belém, não irão retornar para Goiânia, irão viajar para Criciúma. São eles Danilo, o lateral esquerdo Danilo, tá? O meia Lucas Rodrigues e o volante Baldória. O atacante Vitor Hugo, revelação da base, também tá lá em Belém, só que o Vitor Hugo já estourou a idade. Não pode jogar na quarta-feira pelo sub-20. Então esses 3 viajam para Criciúma e vão para a decisão da quarta-feira, né? Jogo único no CT do Criciúma, que vale vaga para as semifinais do Brasileiro B sub-20, ok? Pessoal, na agenda da base, tá? Hoje tem jogo do sub-20, tá? Ele realiza o jogo da volta contra a Aparecidense no CT do Goiás, daqui a pouco às 9h30 da manhã. Lembrando que no jogo de ida o Goiás venceu 2-1, e aí hoje o Goiás tem uma boa vantagem para garantir a sua vaga na semifinal do Campeonato Goiano categoria sub-20. E aí, claro, né, a dinâmica aqui do vídeo, né, no final de cada vídeo, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas, né? E aí, durante os abraços, tendo pergunta que eu vi, eu tento responder. Na sessão de abraços aqui no Fala Fera, beleza? E aí, galera, sessão de abraços, sempre em nome da Vedacil, a Vedacil de Goiás para o Brasil, Orgulho Goiana, acesse vedacil.com.br, do grande William, né, que é apaixonado pelo Goiás, a Vedacil parceira do Goiás, tá certo? E aí a sessão de abraços, começando aqui, ó, um abração para o querido Paulo da Costa, né? O Paulo Roberto, ao Edmundo, que é o maridão da dona Ângela, ao Cosme Oliveira, ao Laerte José, ao Francinaldo Reis, ao Márcio Borras, né? Um abração também ao Manuel Messias, ao Rosivaldo Cruvinel, ao Serginho Bastos, ao Gerson de Souza, ao Carlos do Amaral Suzuki, ao Brás Ferreira, ao José Paula, lá de Itamogi, né? Um abraço ao Randal Gomes, né? Também um abração ao Reinan Santos, ao José Sobrinho Mendes, ao Celso Militão, ao do Reis em Professor Gemil, ao Afonso Costa, grande Afonso Costa, né? É uma legião de esmeraldinos interagindo aqui no Fala Fera. Tem mais abraços aqui, em nome da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que está sorteando uma moto 0 km. A cada R$500 em compras, você ganha o cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma moto 0 km lá na gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos. E antes, mais abraços, faça a inscrição no canal para quem não fez. E peça aí o papai, a mamãe, o irmão, o filho para fazer inscrição aqui no Fala Fera, tá certo? E também dê o seu like nesse vídeo, o like, o joinha, galera. Bora bombar aqui o Fala Fera, ué. Tá certo? Mais abraço. Olha só, uma legião de esmeraldinos, o Assis em Ponte Alta, lá em Bom Jesus, Tocantins. Um abração ao DJ Mendeguel, ao Vanderlei Calaça, ao Hélio Geraldo, ao Marinaldo Maguila, ao Gilmarzinho Fernandes, ao Neireu Meirelles, ao Valdenir Teodoro, né, ao Gilberto Barros, ao Hélio Silvério, ao Iron Xavier, ao Isaltino Silvério, né? O Isaltino Silvério... ele fez uma pergunta interessante, Isaltino, sobre a questão do Pedrinho, né? O Pedrinho revelou que faz terapia fora do Goiás, com a psicóloga, e perguntou se o Goiás não tem. Tem. Inclusive, na resposta, Isaltino, do Pedrinho, ele fala que também trata no Goiás, tratou no Goiás e também fora do Goiás. Ele revelou na resposta isso. O Goiás tem, sim, uma psicóloga à disposição do profissional e também da base, viu? E também à disposição da base, tá? Obrigado, grande Isaltino Silvério, né? Uma colocação nota 1000 sua aqui no Fala Fera. E só para encerrar, o Peróis 10, o perfil Peróis 10. Ele pediu para eu, além de trazer informações da base, eu trazer a lista completa dos relacionados da base para cada jogo. Peróis 10, eu posso até tentar, mas não vou conseguir não, viu, fera? Não vou conseguir não. Tá? Não vou conseguir, não. Tenho certeza absoluta que não vou conseguir. É o futebol atual, fera. É o futebol atual, grande Peróis 10. Pessoal, excelente sábado para você, para a família.
E eu voltarei hoje com outro vídeo por volta das 4 horas da tarde aqui no Fala Fera, tá certo? Até mais, galera!